Olá, bem-vindos ao Coliseu em Contos. Eu vou começar com A Casa da Mosca Fosca, que é um livro a partir de uma história popular russa, adaptado pela Eva Majuto, com ilustrações do Sérgio Mora. Era uma vez a Mosca Fosca, que vivia num bosque distante. Farta de zunir, de dar voltas sem parar, decidiu fazer uma casa para morar. Podia dormir na cama e ficar muito quentinha, podia receber amigos e preparar doces na cozinha. E a Mosca Fosca pôs-se a trabalhar, erguendo uma casa num lindo lugar. Para o seu lar inaugurar sem demora, preparou um belo bolo de amora. O seu aroma espalhou-se pelo bosque afora. Arranjou 7 assentos e para a mesa 7 pratos. Não cabia nem mais um. Pouco tempo passado, bateu à porta o escaravelho. Quem vive neste lugar? Quem vem visitar? A Mosca Fosca. Eu faço uma festa para inaugurar este que é o meu novo lar. E tu, quem és? Eu sou o escaravelho carcalho, aquele que tem o nariz vermelho. Que bom cheiro! Posso entrar? Claro que sim! És o primeiro a chegar. E muito contentes, os dois decidiram merendar. Mas quando iam provar o bolo, passou por ali o morcego. Viu a casa, cheirou-lhe a bolo e bateu à porta. Quem vive neste lugar? Quem venho visitar? É a Mosca Fosca e o escaravelho caricalho. E tu, quem és? Eu sou o morcego relego, o que gosta da noite para ter sossego. Ai, que fome! Posso entrar? Claro que sim! És o segundo a chegar. E muito contentes os três, decidiram merendar. Mas antes da primeira dentada, passou por ali o sapo, cheirou-lhe o bolo e ficou com apetite. Quem vive neste lugar? Quem vem visitar? A Mosca Fosca, o escaravelho carcalho e o morcego relego. E tu, quem és? Eu sou o sapo larapo, com laçarote de trapo. Que bem cheira! Posso entrar? Claro que sim, és o terceiro a chegar. E muito contentes os 4, decidiram merendar. Mas quando iam começar, passou pelo bosque a coruja. Viu a casa, ouviu a festa e aproximou-se. Quem vive neste lugar? Quem venho visitar? A Mosca Fosca, o escaravelho carcalho, o morcego relego e o sapo larapo. E tu, quem é que tu és? Eu sou a coruja rabuja, a que limpa e nunca suja. Boa festa! Posso entrar? Claro que sim! És a quarta a chegar. E muito contentes os 5, decidiram merendar. Mas quando iam começar, passou por ali a raposa, cheirou-lhe a bolo e animou-se a entrar. Quem vive neste lugar? Quem venho visitar? A Mosca Fosca, o escaravelho carcalho, o morcego relego, o sapo larapo e a coruja rabuza. E tu, quem é que tu és? Eu sou a raposa tramosa, sou muito esperta e muito gulosa. Que bolo apetitoso! Posso entrar? Claro que sim, és a quinta a chegar. E muito contentes os 6, decidiram merendar. Mas quando iam provar o bolo, passou por ali o lobo. O cheiro fez-lhe crescer água na boca e bateu à porta. Quem vive neste lugar? Quem venho visitar? Mosca Fosca, o escaravelho carcalho, o morcego relego, o sapo larapo, a coruja rabuza e também está aqui a raposa tramosa. E tu, quem és? Eu sou o lobo rebobo, o mais narigudo à face do globo. Que bolo tão bem feito! Posso entrar? Claro que sim, és o 6º a chegar. E agora, muito contentes, os 7 decidiram merendar. Quando por fim iam provar o bolo,
Apareceu por ali o urso. Tinha estado toda a tarde à procura de amoras sem encontrar nenhuma. Viu a casa, ouviu a festa e pensou: por que é que não me convidaram? E bateu à porta. Quem vive neste lugar? Quem vem o visitar? A mosca fosca, o escaravelho carquelho, o morcego galego, o sapo larapo, a coruja rabuda, a raposa tramosa e O lobo-rebobo. E tu, quem é que tu és? Eu sou o urso lambeiro, o mais guloso do mundo inteiro. E este rico bolo de amora, vou comê-lo todo agora! E assim se acaba o conto, com uma dentada. E pronto. A seguir à história da casa da mosca fosca, eu vou ler O Urso que Não Era, do Frank Teslin, e que é uma história muito antiga, mas muito atual. Uma vez, na verdade, era uma terça-feira, o urso estava na orla de uma grande floresta a olhar fixamente o céu. Lá bem no alto, um bando de gansos voava em direção ao sul. Olhou depois para as árvores da floresta. As folhas já amarelas e castanhas começavam a cair dos ramos. Ele sabia que quando os gansos voavam para o sul e as folhas começavam a cair das árvores, era sinal que o inverno estava para chegar e que em breve a floresta ficaria coberta de neve. Era a altura de encontrar uma gruta e hibernar. E foi mesmo isso que ele fez. Não muito tempo depois, na verdade, foi numa quarta-feira, chegaram à floresta uns homens, muitos homens, com mapas e plantas e instrumentos de medição, mapearam e cartografaram e mediram tudo em volta. Depois, chegaram ainda mais homens, muitos e muitos homens com escravadoras e serras e tratores e machados, escavaram e serraram e arrastaram e cortaram tudo em volta. Trabalharam e trabalharam e trabalharam e finalmente construíram uma grande, enorme, gigantesca fábrica, mesmo em cima da gruta do urso adormecido. A fábrica trabalhou durante todo o frio inverno, até que chegou novamente a primavera. Bem lá no fundo, debaixo de um dos edifícios da fábrica, o urso acordou, pestanejou e bocejou. Depois, ainda sonolento, levantou-se e olhou em volta. Estava muito escuro, mal conseguia enxergar. Até que viu uma luz à distância. Ah! Está ali a entrada da gruta, disse, enquanto bocejava outra vez. Subiu as escadas que davam para a entrada e saiu em direção à luz brilhante daquele sol de primavera. Os olhos do urso estavam apenas meio abertos porque ele ainda estava com muito sono, mas não ficaram assim por muito mais tempo. De repente, arregalou-os bem arregalados e olhou em frente. Onde estava a floresta? Onde estava a erva? Onde estavam as árvores? Onde estavam as flores? O que é que tinha acontecido? Que sítio era aquele? Tudo parecia tão estranho. Ele não sabia bem onde estava. Mas nós sabemos, não é? Sabemos que ele estava mesmo no meio da fábrica. Devo estar a sonhar, disse ele. É isso. Claro, eu estou a sonhar. O urso fechou os olhos novamente e beliscou-se. Depois, lentamente, voltou a abrir os olhos e viu que os grandes edifícios ainda lá estavam. Não era um sonho, era real. Nesse preciso momento apareceu ali um homem. Ei, tu aí, volta já para o trabalho, disse ele. Eu sou o chefe e olha que eu faço queixa de ti por não estás a trabalhar. E o urso disse, eu não trabalho aqui, eu sou um urso. O chefe pôs-se a rir muito alto. Ora, aí está uma bela desculpa para um homem não ter de trabalhar, dizer que é um urso. E o urso disse, pois, mas eu sou um urso. E o chefe parou de rir.
Tu só podes estar a brincar comigo, disse ele muito zangado. Tu não és urso nenhum. O que tu és é um homem tonto que precisa de fazer a barba e usa um casaco de peles. Vou levar-te ao diretor-geral. E o urso disse: Não, o senhor está enganado. Eu sou um urso. O diretor-geral também não parecia estar muito contente. Tu não és urso nenhum. O que tu és é um homem tonto que precisa de fazer a barba e usa um casaco de peles. Vou levar-te ao terceiro vice-presidente. E o urso disse: Olha, eu lamento ouvi-lo dizer isso. Veja bem, eu sou um urso. O terceiro vice-presidente estava ainda mais zangado. Levantou-se da sua cadeira e disse: Tu não és urso nenhum. O que tu és é um homem tonto que precisa de fazer a barba e usa um casaco de peles. Vou levar-te ao segundo vice-presidente. O urso inclinou-se sobre a mesa e disse: Mas isso não é verdade. Eu sou um urso absolutamente normal, do mais vulgar que pode existir. O segundo vice-presidente estava para lá de zangado. Estava piurso. Apontou o dedo ao urso e disse: Tu não és urso nenhum. O que tu és é um homem tonto que precisa de fazer a barba e usa um casaco de peles. Vou levar-te ao primeiro vice-presidente. Quem? Eu? Perguntou o urso. Mas como é que pode dizer isso? Não vê que eu sou um urso? O primeiro vice-presidente gritou enraivecido: Mas qual urso qualquer? Não passas de um homem tonto que precisa de fazer a barba e usa um casaco de peles. Vou levar-te ao presidente. O urso tentou defender-se. Olhem, isto é tudo um erro terrível, sabem? Porque eu desde que me lembro, eu fui sempre um urso, na verdade. Ouça, disse o urso ao presidente, eu não trabalho aqui. Eu sou um urso e, por favor, não diga que eu sou um homem tonto que precisa de fazer a barba e usa um casaco de peles, porque o primeiro vice-presidente e o segundo vice-presidente e o terceiro vice-presidente e o diretor-geral e o chefe já me disseram isso. Obrigado por me avisares, disse o presidente. Então eu não vou repetir, mas é exatamente isso que eu acho que tu és. E o urso disse: Eu sou um urso. O presidente sorriu e disse: Tu não podes ser um urso. Os ursos estão em zoológicos ou em circos. Nunca estão dentro de uma fábrica, que é onde tu estás. Dentro de uma fábrica. Por isso, como é que é possível que tu sejas um urso? Ao que o urso respondeu: Mas eu sou um urso. Não. Não só és um homem tonto que precisa de fazer a barba e usa um casaco de peles, mas também és muito teimoso, disse o presidente. Por isso vou provar-te uma vez por todas que tu não és um urso. E o urso disse: Mas eu sou um urso. Meteram-se então todos no carro do presidente e foram até ao zoológico. Ele é um urso? Perguntou o presidente aos ursos do zoológico. Os ursos do zoológico responderam: Não, ele não é um urso. Porque se ele fosse um urso, ele não estaria aí convosco fora da jaula. Ele estaria aqui dentro connosco. E o urso disse: Mas eu sou um urso. Eu sei o que ele é, disse um pequeno urso do zoológico. Ele é um homem tonto que precisa de fazer a barba e usa um casaco de peles. Todos os ursos do zoológico desataram às gargalhadas. E o urso disse: Mas eu sou um urso. A seguir, saíram do zoológico e viajaram quase 1000 quilómetros até ao circo mais próximo. Ele é um urso? Perguntou o presidente aos ursos do circo. Os ursos do circo responderam: Não, ele não é um urso. Porque se ele fosse um urso, ele não estava aí na bancada convosco, ele estava aqui na arena de chapeuzinho com uma fita, a segurar um balão e a pedalar na bicicleta. E o urso disse: Mas eu sou um urso. Eu sei o que ele é, disse um pequeno urso do circo. Ele é um homem tonto que precisa de fazer a barba e usa um casaco de peles. Todos os ursos do circo quase caíram das bicicletas de tanto rir. Ao que o urso respondeu: Eu sou um urso. Saíram do circo e regressaram todos à fábrica. Assim que lá chegaram, puseram o urso a trabalhar numa grande máquina com outros homens. O urso trabalhou na grande máquina durante muitos e muitos meses. Um dia, passado muito tempo, a fábrica fechou e todos os operários foram obrigados a regressar a casa. O urso caminhou atrás deles. Estava sozinho e não tinha para onde ir. Enquanto caminhava, olhou para o céu. Lá em cima avistou um bando de gansos que voava em direção ao sul.
Depois, o urso olhou para as árvores. As folhas, já amarelas e castanhas, começavam a cair dos ramos. O urso sabia que quando os gansos voavam para sul e as folhas começavam a cair das árvores, era sinal que o inverno estava para chegar e que em breve a floresta ficaria coberta pela neve. Era a altura de encontrar uma gruta e hibernar. Por isso, aproximou-se de uma árvore enorme que tinha uma gruta escavada por baixo das suas raízes. Estava prestes a entrar quando se deteve e disse: eu não posso entrar numa gruta e hibernar. Eu não sou um urso. Sou um homem tonto que precisa de fazer a barba e usa um casaco de peles. E então chegou o inverno. A neve começou a cair, cobriu a floresta, cobriu a ele. Ali sentado, a tremer de frio, disse: mas quem me dera ser um urso. E quanto mais tempo ali passava sentado, mais frio ele tinha. Os dedos dos pés estavam congelados, as orelhas estavam congeladas e os dentes não paravam de bater. Havia até pedaços de gelo que se começavam a pendurar do nariz e do queixo. Tinham-lhe dito tantas vezes que ele era um homem tonto, que precisava de fazer a barba e usava um casaco de peles, que ele achava ser mesmo verdade. Por isso, ali ficou sentado, porque não sabia o que um homem tonto, que precisa de fazer a barba e usa um casaco de peles, faria se estivesse a morrer de frio na neve. O pobre urso estava sozinho e triste, nem sabia o que pensar. Foi então que de repente se levantou e caminhou através da neve profunda em direção à gruta. Lá dentro era bem mais acolhedor e confortável. Ali o vento gélido e a neve fria não conseguiam chegar até ele. O urso começou logo a sentir-se melhor. Aconchegou-se numa cama feita de caruma e pouco depois já dormia todo satisfeito, a sonhar lindos sonhos, tal como todos os ursos quando hibernam. Por isso, mesmo que o chefe e o diretor-geral e o terceiro vice-presidente e o segundo vice-presidente e o primeiro vice-presidente e o presidente e os ursos do zoológico e os ursos do circo tivessem dito que ele era um homem tonto que precisava de fazer a barba e usava um casaco de peles, eu não acho que ele acreditou, pois não. Claro que não. Ele sabia que não era um homem tonto e um urso tonto ele não era de certeza. Agora passamos para uma história muito divertida, que é a história dos bonobos com óculos, que tem umas ilustrações também muito divertidas, e que é da Adela Turin, da Nela Bosnia, e começa assim. Há muitos, muitos anos, os bonobos viviam numa pequena floresta de paletúvios e andavam sempre muito ocupados a roer frutos e bagas, nozes e sementes, raízes e rebentos que as bonobas iam colhendo ao longo do dia para eles e para os pequenos bonobinhos. Os bonobos, no meio dos paletúvios, conversavam e comiam e batiam palmas e percutiam os troncos. O barulho que fazia ouvia-se ao longe, e os seus vizinhos, os pangolins e os lorisídeos, que adoravam fazer a cesta, fartavam-se de se queixar. Um dia, os bonobos, já cansados de repetir sempre as mesmas coisas, decidiram ir para a escola. Após dias e dias de discussões, votações, deliberações, conclusões e decisões, os 4 mais bonitos partiram para Belfast para aprender inglês. Os bonobos que ficaram continuaram a conversar e a comer os frutos e as bagas, as nozes e as sementes, as raízes e os rebentos que as bonobas colhiam para eles. E num belo dia, os 4 mais bonitos regressaram de Belfast. Todos eles tinham óculos e traziam uma mala preta. Os 4 bonobos com óculos instalaram-se na árvore mais alta e gritaram durante todo o dia palavras muito estranhas que ninguém conhecia nem percebia. Full, stop, ring, black,
gritavam. Os outros bonobos ficaram boquiabertos. E foi assim que os 4 bonobos com óculos lhes começaram a ensinar as palavras. As bonobas davam-lhes ração dupla de frutos e bagas, nozes e sementes, raízes e rebentos, e os outros bonobos aprendiam as palavras. No exame, quem soubesse as 4 palavras passava e recebia como prémio um belo par de óculos solenemente retirado das malas pretas. Passado algum tempo, já todos os bonobos tinham aprendido as palavras e já todos sabiam gritar full, stop, ring, black. As bonobas também assistiam às aulas e também elas aprendiam essas palavras. Mas os bonobos não lhes davam óculos, porque era costume as bonobas andarem com um lenço na cabeça e por isso os óculos não se seguravam e caíam. Algumas bonobas tentaram tirar o lenço para poderem pôr os óculos, mas as gargalhadas e os sarcasmos foram tais que rapidamente voltaram a colocá-los. E as bonobas pensavam, ainda bem, se as bonobas também se pusessem a ensinar as palavras, quem é que colhia os frutos e as bagas, as nozes e as sementes, as raízes e os rebentos para nós e para os nossos filhos? Porém, as bonobas cansaram-se de colher tantos frutos e tantas bagas, tantas nozes e tantas sementes, tantas raízes e tantos rebentos, e de ouvir as 4 palavras que já sabiam de cor e que começavam a achar enfadonhas. E um dia decidiram mudar de floresta e só fazer o que lhes apetecia. Uma bonoba plantou flores à volta das árvores, outra plantou ervas aromáticas que perfumavam toda a floresta. Uma terceira esculpiu uma flauta a partir de uma cana e aprendeu a tocá-la tão bem que os pangolins e os lorisídeos faziam cestas maravilhosas embalados por aquela música. 4 outras bonobas juntaram-se para montar redes onde todos pudessem dormir fresca e confortavelmente nas noites de verão. Outras bonobas teceram mantas de linho para as noites mais frias, construíram papagaios de papel para os dias de vento, guarda-chuvas para os dias de chuva, e brinquedos para os bonobinhos, e instrumentos musicais cada vez mais elaborados e melodiosos. A floresta ficou bonita e confortável, calma e perfumada, repleta de música e brinquedos. As bonobas e os seus filhos colhiam as nozes, os rebentos e as raízes, cada um para si próprio e todos para os mais pequenos. E foi assim que os bonobos tiveram que descer do alto das suas árvores à procura de comida. Nos primeiros tempos, para encontrarem nozes e frutos, sementes e raízes, bagas e rebentos, perdiam muito tempo porque não estavam habituados. Em silêncio e já sem os óculos, para verem melhor, passavam dias inteiros em busca do seu almoço. Pouco a pouco, as palavras foram esquecidas, a erva cresceu e a chuva caiu sobre as malas pretas e os óculos partidos. Há quem diga que os bonobos curiosos foram visitar a floresta. E até parece que alguns deles pediram às bonobas para ficarem ali e participarem na sua vida tão agradável e tranquila. Mas sobre isto não se tem a certeza, porque esta história, como sabem, aconteceu há muitos, muitos anos atrás. Vamos para a nossa última história, que é uma das muitas histórias da Mimi e do seu miau, gato Rogério. Mimi e a Casa Assombrada. Também estamos perto do Halloween, já estamos no Halloween. Estava uma linda e quente tarde de sol. A Mimi pensou em ir dormir uma sesta. Sentou-se no seu grande cadeirão, fechou os olhos e, passados 2 minutos, começou a ressonar. O miau Rogério, o grande gato preto da Mimi, pensou em dormir uma sesta também. Enroscou-se na sua almofada, fechou os olhos e, passado 3 minutos, entrou uma vespa pela janela. O Rogério adorava perseguir vespas. Tentou apanhar a vespa, mas falhou. Saltou novamente, ainda mais alto, falhou outra vez. E aterrou. Crash, smash, splash!
no grande vaso com flores que estava sobre a mesa da Mimi. A Mimi acordou. Oh não, o meu melhor vaso, lamentou-se ela. Foste tu que fizeste isto, Rogério. Mas o Rogério não se avistava em lado nenhum. Onde estão os meus óculos? Perguntou a Mimi. Quem é que os tirou daqui? Baixou-se para os procurar. O Rogério saiu disparado debaixo do cadeirão da Mimi. Onde poderia ele esconder-se? Atrás das cortinas. Catrapum, pum, e lá caíram as cortinas em cima da Mimi. Vassouras me levem, disse a Mimi. A Mimi arrastou-se e saiu de debaixo das cortinas. Quem é que fez isto? Foi um fantasma. Será que a minha casa está assombrada? O miau, Rogério correu escada acima. Onde é que ele podia esconder-se agora? Então viu o esconderijo perfeito. Ali, a Mimi nunca o procuraria. O Rogério saltou do alto das escadas para o candelabro. O candelabro começou a balançar de um lado para o outro. O miau, Rogério agarrou-se a ele com muita força. Talvez o candelabro não tivesse sido assim tão boa ideia. O Rogério voltou a saltar mesmo a tempo para o cimo das escadas. E foi quando? Crash! Não foi mesmo uma boa ideia. A Mimi correu para a entrada. Ai, o meu lindo candelabro! Lamentou-se ela. A minha casa está assombrada. Tenho de haver um feitiço para resolver isto. A Mimi foi buscar o seu grande livro dos feitiços e folheou-o rapidamente. Ah, sim, ali estava. Como tratar uma casa assombrada. Era o que dizia, não era? Já era um bocado difícil ler sem os óculos. Fechou os olhos, bateu o pé 3 vezes, ergueu a varinha mágica e gritou: Abracadabra! Ouviu-se uma forte rajada de vento e, de repente, tudo ficou escuro. Corujas e morcegos começaram a sobrevoar a casa da Mimi. Esqueletos corriam pelas escadas, teias de aranha com enormes aranhas peludas caíram dos tetos. Fantasmas deslizavam através das paredes. Faziam eles. Ok, agora a casa da Mimi estava mesmo assombrada. Bu! Gritou um fantasma. A Mimi foi apanhada de surpresa. Caiu para trás, mesmo em cima de uma teia de aranha pegajosa. Uma enorme aranha peluda fez-lhe cócegas no nariz. Tchim! O miau, Rogério, desceu as escadas a correr. Miau, miau, gritou ele. Não te assustes, Rogério, disse a Mimi. Eu devo-me ter enganado no feitiço. Voltou a procurar o seu grande livro dos feitiços, enquanto uma coruja, num voo picado, lhe empurrou os óculos para o nariz. Ah, era aqui que eles estavam. A Mimi leu o feitiço com muita atenção. Dizia assim: como tornar uma casa assombrada? Oh não, disse a Mimi. Pois, eu li mal a palavra tornar. Ok. A Mimi leu o feitiço seguinte e este dizia assim: para desassombrar uma casa, faça o feitiço anterior ao contrário. Ok, isto deve resultar, disse a Mimi. Arregalou os olhos, rodou o pé no ar 3 vezes, baixou a varinha mágica e gritou: Arbadacarba! Uau! Que silêncio! A casa assombrada da Mimi era a casa da Mimi outra vez, mas estava toda desarrumada. Havia bocados de vaso, montes de cortinas e pedaços de candelabro por toda a parte. Não faz mal, disse a Mimi. Vou já arrumar tudo. Agitou a varinha mágica e gritou: Abracadabra! E o vaso, as cortinas e o candelabro ficaram como novos. Este feitiço é muito útil, hein? Comentou a Mimi. A Mimi sentou-se então no seu cadeirão. Pensou em terminar a sua sesta. O miau, Rogério, saltou para o seu colo. Estava mesmo a precisar de dormir. Tivemos um dia muito emocionante, não tivemos, Rogério? Disse a Mimi. Acho que nunca descobrirei o que estava a assombrar a minha casa. Espero que não, pensou o Rogério. Ron, ron. Ron, ron, fez ele. Vitória, Vitória, terminou-se a história.